Gente, e um dos pesadelos para quem vai fazer o Enem, claro, é a língua portuguesa, né? E para tirar algumas dúvidas, nós recebemos aqui no estúdio um dos principais especialistas do assunto aqui em Goiás, o professor Carlos André. Boa tarde, professor. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua participação. Professor, nas suas aulas, tem alguma dúvida que é aquela principal, que todo mundo fica naquela discussão e não chegam a uma conclusão? Bem, em termos de língua portuguesa, são várias as dúvidas, mas as principais são ligadas à pontuação. Por quê? Porque a pontuação é que vai definir efetivamente a lógica daquilo que quem escreve quer dizer. Então, eu acredito que sejam as dúvidas ligadas à pontuação. Essas são as que mais pegam. E isso é extremamente, hoje em dia, nessa época digital, né, que tudo se conversa por mensagem de texto, a pontuação é extremamente importante, porque às vezes a pessoa fala e a outra que está lendo entende completamente diferente, né? Aliás, há casos assim impressionantes em relação a esse detalhe, até porque quando se pensa no texto escrito, no texto formal, a pontuação é uma. Mas quando se pensa num texto, por exemplo, no caso específico do WhatsApp, né, de um desses mecanismos, a pontuação é outra completamente diferente, exige o aspecto contextual. E um dos pontos mais interessantes do Exame Nacional do Ensino Médio, como disse o diretor, falava agora há pouco, é exatamente esse aspecto de contextualização, inclusive desses mecanismos como pontuação. A gente estava aqui numa discussão na redação hoje de manhã e nós separamos algumas dúvidas. A gente julgou como importante, como as mais frequentes. Vamos ver se o senhor auxilia. Pronúncia. Tem muita gente que fala, a gente separou alguns exemplos. Gratuito, gratuito. Circuito, circuito. Como que é? É bom lembrar que esse aspecto ligado à pronúncia, ele é muito importante, sim, embora muita gente diga, não, o que importa é o processo de comunicação, mas no momento formal, principalmente, é fundamental que se saiba pronunciar a palavra de acordo com a norma culta. Palavras como circuito, palavras como gratuito, vejam só o que eu disse, gratuito, circuito, esse U que está aí é mais forte que o I. O I, no caso de circuito, no caso de gratuito, eles não têm acento. E, consequentemente, por não terem acento, não se pode dizer gratuito e não se pode dizer circuito. Para ser circuito, para ser gratuito, tem que colocar acento. Só que como o dicionário não traz o acento, então é gratuito, ouça bem, gratuito e circuito. Outra palavra também, subsídio ou subsídio. Qual a forma correta? Em português, a grande tendência é de que o S, ele só tenha som de Z, tem um fonema lá que representa o Z, é um fonema fricativo, etc., quando ele está entre duas vogais. Então, por que casa se grafa com S, mas tem som de Z? Por quê? O S está entre duas vogais. Veja que isso não acontece na palavra subsídio. Veja, por que subsídio e não subsídio? Porque se fosse, no caso específico, subsídio, esse S teria que estar entre duas vogais. Ele não está. Ele não está, há um B antes, por esse motivo é subsídio, é subsidiar, muito comum, subsídio, nada de subsídio, subsídio. Bacana. Uma outra dúvida que a gente teve, a maioria das pessoas foram ou a maioria das pessoas foi? Como que fica o verbo nessa frase? Puxa, inclusive para a produção textual, para a redação é fundamental esse domínio. Depende e não depende. Mas como assim? É porque, segundo a norma culta da língua portuguesa, o ideal é concordar, o verbo concordar com o núcleo dessa estrutura. Quem é o núcleo? A maioria. Portanto, eu digo, a maioria dos jornalistas escreve bem. A maioria dos jornalistas escreve, esse escreve que está, concorda com a maioria. Mas é possível também concordar com o mais próximo para dar a ênfase ao mais próximo. Então, se eu disser, a maioria dos jornalistas escrevem bem, a tendência é de concordar com jornalistas para dar a ênfase, mas não é o mais adequado. O mais adequado é fazer a maioria dos jornalistas As duas formas estão corretas, porém tem a mais adequada. Porém a mais adequada, porém a mais formal. Bacana. Porcentagem também é uma coisa que muitas vezes gera dúvida, né? Separei uma frase aqui. Apenas 23% do combustível são compostos de álcool ou é composto de álcool? Boa, ótima, muita gente erra. Ocorre o seguinte, 23% do combustível, 23%, esse 23% tem o valor de multiplicidade, que nós chamaremos em português de plural. Quando alguém coloca lá 23% do combustível, imagina, se é 23%, então, você disse o verbo foi... É composto de álcool... São, né? São, Pensa em e são. Então, seria 23% são, mas cuidado, não é não.
São 23% são. 23% do combustível é. E por que que é? Porque ao lado de 23%, a do combustível, que seria a palavra combustível, o substantivo. Então, quando existe porcentagem, 23% do combustível, ligada a um substantivo, com quem que o verbo concorda? Com o substantivo que está mais próximo. Então, o correto Portanto, é composto. É. Quando é que eu coloco no plural? Quando a porcentagem vier sozinha. Por exemplo, 23% são, 2% são. E um cuidado, se eu disser 1,2%, por exemplo, 1,2% das pessoas, concorda com quem? Com das pessoas, né? 1,2% das pessoas fazem, concorda com o mais próximo. E concorde sempre com o numeral, quando for concordar com o numeral. Então, 1,2% faz. Concorde com esse 2, é só com a unidade. 1,2% faz. Então, com a unidade. Unidade. Né? Se fosse 2, fazem. Fazem. Aqui, 80% da população foi ou foram às urnas, por exemplo? Então, 80% da população. Portanto, foi. Foi. Ok. Outra dúvida, que muita gente também tem a dúvida, de meses, anos. Faz meses, faz tantos anos, fazem ou faz, professor? Até muito comum. Outro dia um colega disse assim, nossa, mas fazem uns 8 anos que eu não estudo português. Eu falei assim, percebe-se, né? Bem, faz 8 anos que eu não estudo português. Por que faz 8 anos que eu não estudo português? Porque o verbo fazer, indicando esse tempo decorrido, ele não pode se flexionar, ele fica invariável. Portanto, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos. É até um desvio muito comum, né? Porque a tendência nossa é fazer concordância. Mas nesse caso, nem pensar, faz. E ao encontro de e de encontro a? Os dois estão corretos? Tem horas e horas de se usar cada um? Como que é? Muita gente, inclusive, diz o que não quer dizer quando coloca isso. Você, de repente, vai colocar assim, porque as minhas ideias vão de encontro às suas. E, de repente, ele quer dizer que as ideias são semelhantes. Ele diz de encontro, ele vai achar briga, né? Na verdade, é ao encontro. Portanto, ao encontro indica fraternidade, semelhança, harmonia. Então, minhas ideias vão ao encontro das suas. Significa dizer elas são harmônicas. Agora, se houvesse uma contradição, um choque entre as ideias, seria minhas ideias vão de encontro. Portanto, de encontro, choque de ideias. E ao encontro seria a lógica de harmonia. Hoje a gente também estava discutindo uma frase, a gente discutiu muito. Maria, juntamente de João, foi ou foram à missa? Como que fica essa frase? Boa, também muito interessante. Quando eu digo Maria, juntamente com João, foi, bem, quem é o sujeito? É Maria. Esse juntamente com João, inclusive, teria que ser colocado entre vírgulas. Essa é a lógica. Essa estrutura que nós chamamos tecnicamente, lá em gramática, de adjunto adverbial. Portanto, ele vem entre vírgulas. O sujeito é Maria. Daí, Maria, juntamente com João, foi à mesa. E não foram. Foram de jeito nenhum. Foram seria se houvesse uma conjunção aditiva, um e. Maria e João foram. Bom lembrar que quando eu digo Maria juntamente com João, a ênfase é quem? Maria. João é apenas lá a companhia de Maria. Entendi. Se fosse Maria e João, eles teriam o mesmo peso ali na frase, Faz uma né? diferença semântica, você viu, né? Em vez de e ao invés de. Interessante também. Em vez de é meramente de substituição. Ao invés de é substituição contrária. Ao invés de entrar, o que eu fiz? Eu saí. Portanto, sair e entrar indicam aspectos de oposição. Agora, em vez de é meramente substituição. Em vez de pegar uma caneta azul, eu peguei uma caneta verde. Mas não são contrárias. Professora, a última para a gente finalizar. Foi eu que fiz ou foi eu quem fiz? Pois é, aí o detalhe é interessante. Veja, quando eu digo que, quando eu uso esse pronome, o que nós chamamos tecnicamente de pronome relativo, esse que, ele se refere a um antecedente. Então, quando eu digo fui eu que, esse que se refere ao eu. Portanto, o verbo concorda com quem? Com eu. Dessa maneira, fui eu que fiz. Fomos nós que fizemos. Quando eu coloco quem no lugar do que, aí é uma diferença. Qual que é a diferença? Esse quem que aí está, ele pode fazer com que o verbo ou concorde com o antecedente ou fique na terceira do singular. Assim, fui eu que fiz. Agora, fui eu quem fiz, mas é possível também, e mais estranho, dizer fui eu quem
fez. É mais clássico, é mais elegante. Em situações formais, fui eu quem fez, mas vai gerar um problemazinho. Alguém vai dizer, mas como assim? Eu que fez e tal? Aí é só explicar que tira a dúvida. Mas tá certo, né? Corretíssimo. Tá aí dicas importantíssimas do professor Carlos André para você que vai fazer o Enem e para a vida também, né? Porque essas dúvidas todo mundo tem. Nós sempre colocamos o seguinte, estudar não é especificamente para algo com a finalidade instrumentalista, não. Estudar é para a vida. Quem estuda para a vida e quem, obviamente, coloca isso como algo da naturalidade, quando vai fazer uma prova, a prova também passa a ser algo da naturalidade. Portanto, estude para a vida, é muito mais importante e é melhor para você. Professor, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado eu.